Olá, o trabalho a seguir apresentado é intitulado Capítulo 6, Fluidos, Tensão Superficial, Capilaridade e Transporte em Meio Infinito. Esse trabalho será apresentado como pré-requisito para aprovação na disciplina de Introdução à Biofísica, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. Essa disciplina é ministrada pelo professor Dr. Marcos Fernandes Sobrinho e ela será apresentada pelos discentes Lavínia Marques, Rilan Ramírez Silva Soares e eu, Vitória de Oliveira Souza. Para introduzir o trabalho, né, a gente pode falar sobre como que a matéria ela é encontrada na natureza. A matéria ela pode ser encontrada em 3 estados físicos, e esses estados eles são considerados, são denominados estado sólido, líquido e gasoso. E em 2 desses estados a gente denomina a matéria como fluido. O fluido ele não tem uma forma assim definida. O que difere ele do estado sólido, né? Quando a matéria está em estado sólido, ela tem um formato definido. E quando a gente pensa em mensurar esse fluido, é possível que a gente encontre ele no estado líquido, que a gente pode definir o volume dessa matéria. Mas no estado gasoso pode acontecer que a gente não consiga ter uma definição correta, né? E a água, ela tem uma propriedade que ela pode ser encontrada nos 3 estados físicos, né? Acima de 100 graus a gente pode encontrar água no estado gasoso, em temperatura ambiente no estado líquido, e abaixo de 0 graus a gente pode encontrá-lo no estado sólido. A pressão, ela é uma grandeza física que mede a força exercida pelo fluido por uma unidade de área. E ela a gente utiliza para avaliar o efeito que um fluido tem sobre um determinado material em torno dele. E para que a gente possa quantificar a pressão, existem algumas unidades de medida que são utilizadas, como Pascal, que é Newton por metro quadrado, mas a gente também pode utilizar as medidas como Bar, que é muito utilizado na meteorologia, Torricelli, que é utilizado na tecnologia de vácuo, Libra por metro quadrado, por polegada quadrada, perdão, que é muito mais utilizada na engenharia, centímetros de água e milímetros de mercúrio, que a gente vai citar um exemplo adiante. E a pressão, existem algumas definições, a gente pode defini-las como pressão atmosférica e pressão hidrostática, né? A pressão atmosférica, ela é uma força que ela é exercida por metro quadrado sobre tudo que pode ser encontrado sobre a superfície do planeta Terra, acima do nível do mar. E essa pressão exercida, a gente denomina ela como OTM. E então, a cada metro quadrado da superfície terrestre ao nível do mar, cada elemento terá sobre si uma força que corresponde como se fosse o peso do ar. E a pressão hidrostática é a que mede essa força por unidade diária de um determinado fluido. E quando esse determinado material está em repouso sobre a superfície. Então, quanto maior for a profundidade de um determinado corpo que está imerso em fluido, maior vai ser a pressão exercida sobre esse determinado corpo. Outra coisa que a gente também pode utilizar é a densidade do ar. Ela geralmente diminui com o aumento da altura em relação ao nível do mar. E para que a gente possa utilizar para mensurar a pressão, existem alguns instrumentos que auxiliam a gente nesse processo, que são os medidores de pressão, o barômetro e o manômetro de mercúrio. E trazendo esses conceitos mais para a nossa realidade, a gente tem a aplicação na variação da pressão arterial. E o que é? O que significa isso? Nosso coração, o coração do ser humano, ele funciona como se fosse uma bomba. Ele contrai e relaxa. Esses movimentos, eles são conhecidos como sístole, que é a contração, e diástole, que é o relaxamento. Então, durante a sístole, a pressão ela é mais alta, é aproximadamente 120 milímetros de mercúrio. E quando o coração está em diástole, ou seja, quando o coração está relaxado, a pressão ela é menor, e entre aproximadamente 80 milímetros de mercúrio.
Na contração, o sangue ele sai com pressão bem maior, como a gente viu. E após ele percorrer o seu longo trajeto pelo corpo humano, ele retorna com pressão quase que nula pelo átrio direito, né? Ele sai do ventrículo esquerdo e volta pelo átrio direito. E esse sangue, né, o sangue do corpo humano, ele é transportado através das veias e das artérias, através de um sistema que a gente conhece como circulação fechada. O que difere, né, o ser humano e os vertebrados de alguns animais que têm circulação aberta. E outra coisa que a gente pode observar é que determinadas partes do corpo humano, como a gente tem essa diferença entre veias e artérias, a pressão é diferente nelas, né? Então a gente pode observar em outras partes a diferença na pressão sanguínea, arterial e venosa. E essa diferença ela pode chegar a 100 milímetros de mercúrio. Agora, sobre a flutuação, o princípio de Arquímedes. O princípio de Arquímedes ele é um conceito que ele é muito importante para a mecânica dos fluidos. E, de acordo com esse conceito, o empuxo, ou a força de flutuação, que é exercida por um fluido sobre um determinado objeto, ela é igual ao peso do fluido deslocado pelo objeto. Mas o que seria, né, esse empuxo? É uma força, o empuxo é uma força que surge quando algum corpo ocupa espaço dentro de um fluido. E para isso, para que essa força aconteça, depende exclusivamente do volume do fluido que foi deslocado, bem como a densidade do fluido e da gravidade do local, né? E como exemplo, a gente pode citar o peixe. Quando o peixe ele tem uma determinada massa e ele está em repouso dentro d'água, a força total dele será nula, porque o peixe ele tem a capacidade de se igualar à densidade ali da água. Por quê? O peixe, anatomicamente, alguns peixes, os peixes conhecidos como peixes ósseos ou osteíctes, eles possuem um órgão que funciona como se fosse uma boia, que é a bexiga natatória. E essa bexiga natatória é o que facilita a vida do peixe no ambiente aquoso, né? A vida dele na água. Porque ela permite que o peixe altere sua densidade, né? E ela tem uma função como se fosse, como eu falei, como se fosse uma boia, que é uma função hidrostática. E é ela que dá esse poder de decisão do peixe sobre qual profundidade que ele fica. Ou seja, eles podem ficar em repouso quando eles quiserem e a determinada profundidade que eles querem. Porque a água ela tem uma determinada variação de temperatura e como os peixes eles têm variação de temperatura no sangue, eles têm que seguir mais ou menos a variação do ambiente que ele está inserido. Oi, professor, tudo bom? Bom, falando um pouco agora sobre pressão no interior de uma bolha de ar, bom, a gente tem que saber que uma bolha de ar, no caso esférica, representa uma pressão interna, PI, em seu lado côncavo, e uma pressão externa, PE, em seu lado convexo. Bom, o gás no interior de uma bolha, seja ele qualquer, ele está em equilíbrio. E a pressão também está em equilíbrio, pois em todos os seus pontos internos a pressão é a mesma dentro dessa bolha. Então, a pressão externa, né, também existe a pressão externa, que é a pressão atmosférica, e ela também é constante. Então, a pressão manomérica é constante em todos os pontos da bolha. Então, há essa constância tanto interna quanto externamente de pressão. Próximo. Bom, uma bolha de sabão, por exemplo, a camada superficial de um líquido, seja ele qual for, mais basicamente visto em água, apresenta tensão superficial. Então, essa camada, ela comporta uma membrana elástica, ou seja, ela pode se expandir, ela pode ser grande, ela pode ser pequena, então ela pode se expandir. Então, muitos pensam que o sabão e tal causa rigidez, né, fortalece as bolhas, e a questão é que ele só as mantém, ele só as estabiliza, e a gente vai entender por quê. Bom, essas moléculas de sabão, ela tem uma extremidade hidrofílica, né, que elas gostam de água,
dizendo a grosso modo assim, e uma cauda hidrofóbica, que ela já é o contrário, ela tem fobia à água, não gosta de água. Então, as caudas hidrofóbicas, qual que é o papel delas? O papel delas é de procurar a superfície, né, desse local de pressão, tentando evitar a água. Então, elas protegem, né, a camada de fora, né, das moléculas de água, diminuindo a tensão superficial. E quando isso acontece, ela ainda evita, né, a evaporação desse líquido, né, então fazendo com que a bolha dure por mais tempo. Então, ao invés de fortalecer as bolhas, ela apenas estabiliza, prolongando o seu tempo ali de duração. Próximo. Bom, na difusão, na primeira lei de Fick, primeiro vamos entender o que é difusão. Bom, difusão é o movimento resultante das partículas, né, a partir de uma região com alta concentração para uma com baixa concentração. Então, é da alta para baixa concentração. E os movimentos, né, independente dessas partículas, são todos aleatórios, independentes entre si, de todas essas partículas. Então, elas podem chegar a colidir com moléculas que podem existir nesse fluido que elas estão presentes, mas raramente elas se colidem entre si, né, nesse local. Próximo. Bom, pequenas moléculas, né, como a gente já vem estudando no curso de biologia, apolares, elas podem atravessar a membrana celular por difusão simples, por exemplo. Então, a primeira lei de Fick diz que a difusão é diretamente proporcional à área da membrana biológica, ao gradiente de concentração e ao coeficiente de difusão. Essa é a fórmula da primeira lei de Fick, né? J é igual a menos D vezes dc sobre dx, né? Onde esse sinal de menos, ele resume tudo, né? Que significa que a equação indica que o fluxo, né, ocorre na direção contrária do gradiente de concentração, que é onde a gente tinha falado, né? Do maior do mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, é isso. Viscosidade, por exemplo, então. A viscosidade ela é uma propriedade dos fluidos cuja sua origem são forças dissipativas, ou seja, elas têm capacidade de se dissipar entre si, né, presente nas moléculas. Então, elas têm essa capacidade, vimos muito isso na água, e interações entre essas moléculas de um líquido é bem maior que a de um gás. Então, porque depende da temperatura. Então, quanto maior a temperatura, a viscosidade vai crescer para os gases e diminuir para os líquidos. Então, é um sentido contrário. Portanto, a interação, né, das moléculas do líquido, que são dissipativas, vai ser maior que a do gás, que a de um ambiente gasoso. Então, osmose, o que seria a osmose? Osmose, ela é uma difusão de um fluido, correto? Através de uma membrana com permeabilidade seletiva. Então, membranas podem ser permeáveis, por pouco permeáveis, ou impermeáveis a algumas partículas, né? Então, essa pressão osmótica que trabalha aí, porque a pressão osmótica, ela é exercida para evitar que essa osmose vá ocorrer. Né? E como que ela atua? Pode passar. Então, quanto mais concentrada for a solução entre duas soluções separadas por essa membrana, por exemplo, semipermeável, maior será a pressão osmótica que vai ter que ser exercida para que a osmose não ocorra. Então, um exemplo disso é o soro fisiológico, por exemplo. Deve ter a mesma pressão osmótica que o sangue, certo? Porque ele deve ser isotônico em relação ao sangue. Porque se ele for hipertônico ou hipotônico, ele pode causar sérios problemas no nosso organismo, né? Então, especificamente nos nossos glóbulos vermelhos, onde pode causar perda de água, causando ressecamento dos glóbulos vermelhos, ou o contrário, né? Podendo enchê-lo demais de água e causando o seu estouro, né? Podem estourar os glóbulos vermelhos, que é no caso da hemólise. Bom, fluido é qualquer tipo de matéria que apresenta a característica de escoar ou fluir. Portanto, o escoamento de fluidos analisa a dinâmica desses fluidos em movimento. Essa movimentação ela é caracterizada por uma velocidade e por uma densidade.
qualquer momento essa velocidade do fluxo do fluido for constante, a gente vai ter uma movimentação que chamamos de escoamento permanente, quando as propriedades de um fluido e das suas partículas não apresentam uma variação no tempo. Quando a velocidade não for constante, teremos o escoamento variado, que ocorre quando as propriedades de um fluido e das partículas que constituem ele apresentam variações no tempo. Se um fluido ele está em movimento, a densidade dele não mudar, é dito que esse fluido é incompreensível. Caso ele não apresenta resistência ao movimento, ele é dito que esse fluido é ideal. Próximo. A equação que estuda o movimento de um fluido dentro de um tubo é conhecida como a equação de Poiseuille. Ela leva em consideração a viscosidade, embora ela realmente só é válida para escoamento não turbulento. A viscosidade de um fluido é basicamente uma medida de quanto ele gruda. A viscosidade também pode depender da temperatura, como, por exemplo, o óleo de um motor. Ele é muito menos viscoso a temperaturas mais altas do que quando o motor está frio. Para que fluidos se movam através dos tubos, a viscosidade ela leva uma força resistiva. Essa resistência ela pode ser chamada como uma força de atrito agindo entre as partes de um fluido que estão se movendo a velocidades diferentes. Como, por exemplo, um fluido que está perto da parede do tubo, ele se move mais lentamente do que um fluido que está no centro. A equação que foi determinada através do experimento de Poiseuille, ela foi realizada através de um estudo sobre o fluxo sanguíneo através dos capilares. Caso do fluxo sanguíneo através das artérias, geralmente é laminar. Assim, o sangue, quando flui através do leito vascular, produz pressões variáveis por conta da diferença entre os diâmetros dos tubos por onde ele flui. Próximo. Nem todo escoamento é laminar. O surgimento de escoamento turbulento depende da velocidade do fluido, sua viscosidade, densidade e o tamanho do obstáculo em que ele vai encontrar. Em um único número, chamado de número de Reynolds, pode ser usado para prever o surgimento de uma turbulência. Para o escoamento em torno de um cilindro com diâmetro D, temos o número de Reynolds é igual a densidade vezes o diâmetro do cilindro, vezes a velocidade, sobre a viscosidade. O número de Reynolds não possui unidades. As unidades no lado direito da equação não se cancelam. Ele aumenta com a velocidade e decresce com a viscosidade. A turbulência ela pode surgir quando o número de Reynolds é maior do que 2.300. Próximo. A lei de Stokes, segundo o George Gabriel Stokes, descreve a relação entre a força de atrito de uma esfera que se move em um líquido e outras grandezas, como o raio da partícula ou velocidade dela. Quando uma esfera ou um corpo se move através de um líquido ou fluido, deve ser superado uma força de atrito. Assim como na imagem, a equação é válida para valores suficientemente pequenos de velocidade. Próximo. É dito que dois corpos em um fluido são hidrodinamicamente semelhantes quando eles têm formas geométricas parecidas. Nos animais, que o corpo é rígido e o aparelho locomotor estão estruturalmente separados, como, por exemplo, a tartaruga marinha ou um besouro. A força resistiva, devido ao atrito com o fluido, surge no próprio corpo do animal. Sendo assim, a nadadeira só exerce uma função de impulso. A força resistiva resulta da soma de dois componentes, onde é o componente de atrito e o componente de pressão. A magnitude desses componentes depende do tamanho do corpo do animal e da sua velocidade de escoamento no fluido. Próximo. Assim a gente termina a nossa apresentação. Muito obrigada.